Nas Sim, estações isto tem infindável de obras. Tudo bem, mas há outras. Vamos lá ver, quanto à regeneração urbana. A regeneração urbana, o programa ninguém é regeneração urbana. Sr. Dr. Armindo, eu gostava de perceber-se uma coisa. O programa é parcerias para a regeneração urbana. Eu gostava que percebesse uma coisa. O quadro comunitário de apoio o que está em causa é 2007. Não, deixa-me acabar, que é para esclarecer completamente. O quarto quadro comunitário de apoio, o CREN, Sim. em princípio de entrar em vigor em 2007 até 2013. Exatamente, 2007 a 2013. O quadro entrou em funcionamento como este também agora o atual, era de 2013 a 2020. Estamos em 2015 e ainda não começaram os concursos. Sim, esse começou em 2008, como eu disse logo no início. Este quadro começou Com um ano de atraso. mais um ano de atrás. Precisamente nós acabámos as negociações Começou no ano 2008. Em 2009. Acabámos as negociações em 2009. Começou em 2008. Doutor, começou em 2009. Portanto, em 2009 realmente, já estava a executar-se a obra do Arquinho. Assim, o realmente Arquinho é anterior à obra do Arquinho. A obra do Arquinho, projeto, etc., execução, é anterior ao quarto quadro comunitário de apoio. E a obra do Arquinho... Armindo, isso não é assim. Primeiro ponto. Portanto, não tem nada a ver com este quarto quadro comunitário de apoio. Segundo ponto. A obra do Arquinho, as parcerias para a regeneração urbana não é obra a obra, tem que ser um conjunto de obras. Agora, o que o PSD quer é confundir este programa, que não é regeneração urbana, é parcerias para a regeneração urbana com requalificação urbana. Não. Vamos ouvir. O que o PSD, está esclarecido. O que o PSD quer... Mas não, só para terminar e para esclarecer... Não, Dr. Armindo, vai terminando várias vezes e depois não permite que o debate seja em conjunto, não é? Quer dizer... Porquê? Porque há tipologias em que as autarquias podem concorrer diretamente, ou certas autarquias podem concorrer diretamente, outras não podem. Por exemplo, no POVT, no POVT, não é mas isto é um debate. Há aqui 4. Dr. Armindo. Não, estou a contrariar os números. O Dr. Armindo está a fazer uma palestra e eu vim para um debate. Eu estou se queres então entender assim, estou a ilustrar um bocadinho sobre o que é o quadro comunitário de apoio e em que circunstâncias estava o município da Maranhão. Não precisa, porque há aqui questões que são muito importantes e já percebemos, e ainda bem que o Dr. Armindo também fez o favor de esclarecer do porquê de vir cá hoje. Eu também acho interessante que o PS defina realmente e que decida quem o representa, como se representa e o que quer representar. Depois, relativamente à propaganda, volto-lhe a dizer que não estou a fazer propaganda nenhuma e se estamos aqui, se queremos pôr em discussão qualquer tipo de propaganda, basta analisar a sua intervenção para vermos quem é que está realmente a fazer propaganda. Até se percebe. Também disse há pouco que realmente não percebe a necessidade de uma agência de planeamento estratégico e disse que uma agência de planeamento estratégico deve... Dr. Armindo, vamos continuar. Eu tenho respeitado as suas intervenções e estou a ouvi-lo, agradecer que fizesse o mesmo. Se eu tiver que repetir isto o debate todo, assim não vou conseguir fazer nada. Tenho que citar, porque se o Dr. Armindo diz coisas que eu também não considero que sejam verdadeiras, eu tenho que citar, até porque não faz sentido nenhum. A agência de planeamento estratégico realmente preocupa-se com o futuro, mas o futuro também passa pelas candidaturas que se fazem agora ao overbooking e que permitem ao município ter financiamento sem comprometer o seu orçamento e sem ser necessário recorrer a outro tipo de financiamento. Aqui ninguém tira o mérito das obras estarem feitas. Nunca ninguém disse isso. Claro. E é natural, e foi por onde eu comecei este debate, e sugiro que depois até possa ouvir na gravação, que as obras para serem candidatadas tinham que já ter um período de maturação elevado, fazia parte da análise. Ninguém tira o mérito das obras estarem feitas. Estavam feitas e por isso é que se candidataram. Mas também ninguém tira o mérito ao Executivo atual de ter feito as candidaturas, de as ter submetido e de elas estarem a ser aprovadas. Da mesma forma que, Dr. Armindo, também ninguém pode negar o facto de Amarante ser um dos municípios que menos apoiado era pelos quadros comunitários. E isso também é uma realidade. Não é? E por ser assim, hoje sai beneficiado desta questão do overbooking. Demonstrar o contrário. Dr. Armindo, não é só a mim que vai ter que demonstrar esse contrário, é que há muita gente que sabe como é que isso funciona e as análises e os quadros, e aliás eu mostrei-lhe aqui os projetos aprovados do Programa Operacional Regional do Norte e é uma evidência. É uma evidência, Dr. Armindo. Eu no final vou-lhe enviar, vou-lhe oferecer o quadro. Que eu não consiga demonstrar o contrário, mas vamos lá. Não estou, Dr. Armindo, não estou. Estou a falar. Como é financiada a Rota do Románico? Voltamos à questão inicial. Voltamos à questão inicial, Dr. Armindo.
Voltamos à questão inicial. Pá, não, comigo não, a propaganda não colhe ou coisa. Dr. Armindo, o Dr. Armindo está a querer fazer propaganda e querer pôr dúvidas nos meus quadros. E, portanto, eu estou-lhe a dizer... Como é que é financiada a Rota do Românico? Está aí no teu quadro a Rota do Românico. Continuando, Amarante está também ao mesmo tempo, Dr. Armindo, aqui estão as candidaturas ao Programa Operacional Regional do Norte, a que o município de Amarante se candidatou. Dr. Armindo. Mas então tem que haver algum problema com este Se não se importa, porque é preferível passar o que é para poder ver. Tenho aqui, não vale a pena. E não estão todas, estou-lhe a dizer quais estão e de que municípios estão. Câmara de Amarante, não é? E portanto é simples de ver. Agora, pôr em dúvida os dados, isso aí é distorcer o debate, Dr. Armindo. O Dr. Armindo está a distorcer o debate. Não é... Vamos deixá-lo terminar. O Dr. Armindo está a querer distorcer o debate e trazer para aqui outros assuntos que não são os assuntos atuais. Eu percebo que custa muito, custa muito a quem vive agarrado a uma gestão do passado, tem dificuldades em entender que agora existe alguém que se preocupe e queira fazer as coisas de uma outra forma. Isso é propaganda. Não é propaganda, é o evoluir dos tempos. Eu peço desculpa, mas tem que se habituar a isso. Mas Amarante está também ao mesmo tempo e, além destas candidaturas a regime overbooking, algumas delas até já aprovadas, o que é um grande sinal para Amarante e, acima de tudo, um sinal diferenciador daquilo que acontecia até hoje. Amarante está também a preparar o seu trabalho naquilo que diz respeito ao Portugal 2020, como há pouco também já foi referido e bem. Discutir o que é que vocês estão a fazer. A nível de comunidade intermunicipal tem existido uma série de reuniões mais subordinadas à questão das ITIs e, portanto, tem sido debatido para onde se pretende fazer caminhar a região, o que poderá ser submetido e não poderá ser submetido, e aí Amarante tem estado a trabalhar com afinco, fazendo parte e tendo parte integrante do seu trabalho um planeamento estratégico que defende e, portanto, não está de maneira nenhuma a fazer aquilo que nós infelizmente víamos acontecer antes, que é de certa forma ignorar os quadros comunitários com base em célebres afirmações como dizer que não se pretende malbaratar o dinheiro dos contribuintes europeus. Aquilo que Amarante quer é aproveitar as oportunidades que tem pela frente e dessa forma poder fazer essas candidaturas. Porque que ninguém tenha dúvidas em entender que a obra pode estar feita, mas se não existir o trabalho para submeter as candidaturas, elas não eram submetidas e o dinheiro não vinha cá parar e o financiamento não surgia. E, portanto, não era só fazer obra... A grande diferença também está aí, está em submeter essas candidaturas, mas não é só isso, em fazer esse trabalho, em querer fazer esse trabalho e em fazer um planeamento que permita que esse trabalho se faça. É claro que isso não agrada a toda a gente, principalmente a quem não fez isso, não é? Doutor, houve falta de vontade por parte do Partido Socialista, porque estamos a ouvir em submeter estas candidaturas. Se me deixar falar até ao fim, eu vou... Mas eu estava a fazer uma pergunta. Pronto, eu vou falar. Olha, há muitas candidaturas que a Câmara faz diretamente ou através de outras instituições. Por exemplo, as candidaturas à Rota do Românico, não é? Que é o programa da cultura Sim. A cultura não é feita pela Câmara, é feita diretamente pela Associação. Daí não está neste quadro, Dr. Armindo. Porque é feito diretamente pela Associação. Posso acabar agora? Mas acabou de responder à pergunta que fez há pouco. Não, posso acabar agora. Portanto, e por exemplo, neste momento, nem sei se, como estamos todos integrados na rota, quem é que recebeu mais, porque depende do ritmo da recuperação dos movimentos. Bom, portanto, há de haver uma altura em que Amarante vai receber mais que Felgueiras, ou uma altura em que Felgueiras vai receber mais, depende do ritmo da coisa. Não é? Por exemplo, quando se começar a recuperar o mosteiro de Pasto de Sousa, Penafiel vai receber muito mais que Amarante, já começámos a estar em trabalho. Bom, portanto, as coisas têm que ser assim. Portanto, em relação à cultura, é indiretamente. Onde os municípios foram buscar mais dinheiro, aliás, praticamente era este o eixo disponível, é no chamado no eixo 3, valorização, qualificação ambiental e territorial. Bom, no eixo 3, sobretudo, o que os municípios tiveram que se candidatar foi ao chamado ciclo urbano da água. Houve municípios que fizeram estas candidaturas diretamente. Houve municípios, como foi o caso de Amarante, e de mais 8 ou 9, que fizeram esta candidatura através do sistema multimunicipal. E recebemos do ciclo urbano da água para obras executadas diretamente por nós, mas que agora integram o sistema municipal. Recebemos 5 milhões e 900 mil, dos quais 4 milhões e meio são fundos comunitários, do programa do ciclo urbano da água. Há municípios que fizeram a candidatura direta,
município de Amarante Sim, vê lá e outros através do fizeram sistema através do municipal. sistema. Portanto, estes 4.500 milhões têm que ser... Têm que ser acrescentados. Claro. É isso que o doutor está a Mais. Exato. Há municípios, isto só para falar em 2 ou 3 projetos, há municípios que criaram diretamente, por exemplo, os parques empresariais. O município de Amarante fez, e foi o grande responsável, e nomeadamente pela nomeação de quem está lá a gerir o IET, fê-lo através de uma conjugação de esforços, como por exemplo poderia que fazer na regeneração urbana. Bom, nós nos parques de IET tivemos uma candidatura de 3 milhões e tal de euros, dos quais 2 milhões e 900 mil são fundos comunitários. E a autarquia, no tempo, teve influência decisiva nisso, e nomeadamente na nomeação do engenheiro Carlos Costa para gerir este processo. Na área da saúde, etc. Para lhe dizer o seguinte, é que nós, se quisermos fazer comparação com outras autarquias, primeiro, temos que dominar minimamente toda esta parafernália dos quadros comunitários, dos eixos, dos objetivos, etc. Bom, e em segundo lugar, temos que discutir tipologia a tipologia. Vamos imaginar, por exemplo, também nos comparam com Baião. Tive a ver uma relação, para além de terem tido a parceria para a regeneração urbana de Baião, que na altura era de 10 milhões de euros, tem, por exemplo, uma candidatura à biblioteca. Bom, se vier um quadro comunitário de apoio que diga que só há financiamento para bibliotecas, o município de Amarante não vai lá buscar nenhum, que já tem a sua biblioteca feita. Portanto, tudo isto tem que ser enquadrado. Portanto, aqueles números estão errados. Porque aqueles números então, quais são os números reais para si? Já fez as contas? Estou-lhe a dar aqui vários exemplos, mas há mais. Olha, mas tem que somar aos 8 milhões, tem que somar os 5 milhões que esta Câmara está a receber. E destes 5 milhões já recebeu não sei quanto, e agora vai receber 2 milhões. Ou melhor, já recebeu 2 milhões, que vai justificar a revisão orçamental da próxima quarta-feira. São fundos comunitários. Insisto com a revisão orçamental. A revisão orçamental, por exemplo, nós entramos... Não insisto na revisão orçamental, não digo mais nada sobre isso. O que digo é que, por exemplo, neste momento, que nós entramos para a parceria das águas em baixo. Nós entramos na parceria para as águas em baixo. Qualquer candidatura ao ciclo urbano da água é através da parceria, não pode ser diretamente da Câmara. Felgueiras, que num primeiro momento disse que entrava e não entrou. Não é? Se quiser fazer qualquer candidatura e se puder fazê-la, tem que ser ela diretamente. Ora, num quadro deste, se for diretamente, aparece lá e não aparece Amarante. Sim. Está a ver? Por exemplo outro exemplo diz quanto é muito dinheiro. Olha, nós ainda há muito pouco tempo tivemos que fazer um investimento rápido por causa da recuperação da Nacional 15 no Alto da Lixa. Portanto, a Junta Autónoma disse, meus amigos, ou põem as infraestruturas agora, ou então, e nós só tínhamos era que recuperá-las, já tínhamos infraestruturas, mas era preciso mudá-las, ou fazem agora, ou durante 8 anos nós não deixámos mexer. Nós tínhamos a parceria com as Águas do Noroeste, dissemos, vocês podem avançar com isso, ou avançamos nós, depois pagam-nos. Não, avançamos já nós. Todo o dinheiro gasto na infraestruturação da Nacional 15, desde Vila Miá, desde o cruzamento para Vila Miá até Telões, foi feito diretamente pelas Águas do Noroeste, senão teríamos sido feito por nós. O mesmo se passa, por exemplo, isto é que é elucidar se perguntar hoje aos municípios de Amarante quantas hectares estão a ser feitas neste momento, não sabem. Nós fizemos 1 hectare. Também são fundos comunitários que vieram. A hectare ficou concluída em Amarante. O investimento é 10 milhões de euros. Os emissários no Rio, os emissários no Rio, que foi também pago com fundos comunitários, estamos a concluir uma nova hectare em Vila Miá, estamos a concluir a hectare do Rio Velha.
Tudo isso obras do nosso tempo e que tem também fundos. Portanto, Já se queremos saber... Portanto, se queremos, que estes valores não os aceitam nada, não tem todos. absolutamente nada a ver, nem tem nada a ver, nem dão, nem tem nada, nem tem nada, nem tem nada, que já está nervoso, o Carlos Carvalho está nervoso, já reparei. Nem tem nada a ver com a eficácia, nem tem nada a ver com a eficácia. Agora, querer demonstrar, eu estou tão nervoso que o Dr. Armindo nem me deixa falar. Querer demonstrar que uma Câmara é eficiente só porque há um anúncio de abertura de concurso, tem uma obra feita e tem que juntar o processo e fazer os procedimentos que estão todos balizados. Tenho aqui, eu deixo aqui a cópia do concurso. Por amor de Deus, era o mínimo que se podia fazer, tendo a obra feita. Olha, doutor Armindo, tendo a obra feita, fazer o concurso era o mínimo. Há duas obras, mas até hoje só há duas obras que realmente é da responsabilidade dela e vamos ver qual o mérito dessas obras. Essas foram realmente feitas por vocês, que são dois arranjos de duas escolas. Dois arranjos de duas escolas que isso realmente não estava no nosso programa sequer arranjá-las, estava no nosso programa, era fazer novas. Mas essa é mérito da Câmara, se conseguir. Agora, o resto, fazer candidaturas, era o mínimo, nem era preciso haver executivo. Elas chegavam lá sozinhas, doutor, não é? Não, chegava lá com os... Esta Câmara tem tido, esta Câmara, quem conhece por dentro, tem tido a sorte de ter ido dado uns serviços eficientes e funcionários competentes. Porque senão era o descalabro absoluto. Muito bem. Certo? Não, isso aí, doutor Armindo, é uma acusação muito grave que acaba de fazer. É gravíssima, gravíssima que assumo. A acusação que acaba de fazer é gravíssima. Portanto, dizer-me que há mérito... Mas e agora posso falar eu? Só para dizer, vai fazer propaganda política. Vai repetir-se. Propaganda política está a fazer o doutor Armindo mais uma vez e mais uma vez não me quer deixar falar. Mas olha, doutor Armindo, eu volto-lhe a insistir. Como é que respondemos a estas acusações? Quem não fez nada teve a capacidade, por exemplo, de fazer investimento total no último ano em todas as freguesias do Concelho de Amarante como nunca tinha sido feito no município. E isso é uma medida diferenciadora que havemos também de discutir em debate se for preciso. Não é hoje, mas agora a obra não. Não confunda. Não confunda. Conseguiram gastar dinheiro com investimento. Mas continuando, doutor Armindo. Aquilo que disse e referiu aí uma série de obras, até me acusou de nervosismo, veja-se lá e veja-se o tom em que tem estado a falar. Mas aquilo que está bem explícito. Eu fico nervoso quando se tenta enganar. Tenho que deixar o Carlos Carvalho falar agora, vamos lá. Não fica... Nada, só fico nervoso quando tentam enganar e fazer propaganda barata, isso fica. Como está a tentar fazer o doutor Armindo, isso não é? Propaganda barata. O que o doutor Armindo está a fazer é propaganda barata. Realmente eu também concordo. Nós fizemos as obras. Porque o doutor Armindo falou aí de um conjunto de obras em que o município de Amarante não era o beneficiário dessas obras. Não era diretamente. Exatamente. E portanto... Mas é beneficiar o município. E portanto aquilo que nós estávamos aqui a discutir eram as obras que o município tinha vindo a candidatar nos últimos anos e que permitiram ou não a Amarante ter um conjunto de financiamento do quadro comunitário que fosse minimamente comparável aos municípios vizinhos. E foi por aí que eu comecei, precisamente para justificar esta questão do overbooking. Porque aquilo que o Dr. Armindo diz relativamente ao município de Amarante também poderia ter sido dito em relação a qualquer outro município. Exato, porque qualquer um deles podia estar a fazer candidaturas também. Qualquer um deles poderia estar a falar. E todos vão fazer qualquer um deles poderia estar a falar como o Dr. Armindo está a falar. Mas olhando para as... Todos os municípios vão fazer overbooking. Ao Dr. Armindo. A não ser que estejam cegos. Dr. Armindo, eu percebo que seja realmente complicado constatar e todos os dias verificar que realmente, graças também, e isso também nunca por nós foi negado, aos excelentes serviços que o município de Amarante tem e aos excelentes quadros, às excelentes pessoas que tem nos seus quadros, não é? Que muito ajudam, que são os mesmos que também estavam lá no seu tempo, mas que realmente as coisas têm vindo a mudar porque a gestão também mudou, não é? E deixou de ser uma gestão presa ao passado, percebe? E quando se fazem candidaturas, não é simplesmente por fazer candidaturas, é preciso propor-se a elas. E o Dr. Armindo que diz que é tão fácil assim fazer candidaturas, eu só não percebo então é porque elas não se faziam antes. Por fazer, não é? Porque é que elas não ficavam por se fazer. Também importa referir outras coisas. Importa referir que hoje a Amarante discute e faz o seu planeamento a longo prazo, e a médio prazo também, mas essencialmente a longo prazo, com base naquilo que pode vir a ter disponível do Portugal 2020, que é, sem dúvida nenhuma, o maior instrumento de dinamização que a economia portuguesa tem ao seu dispor para os próximos anos. E aí, o posicionamento que o município de Amarante tem tido, as discussões que tem tido na CIM,
a organização interna que tem vindo a definir, vão permitir, sem dúvida nenhuma, que possamos vir a tirar proveitos desse financiamento comunitário. E isso também é uma medida diferenciadora daquilo que acontecia anteriormente, porque também tínhamos os financiamentos comunitários, mas recorrer a eles para fazer obra, mas acima de tudo para fazer com que o município de Amarante se pudesse desenvolver, não acontecia, como agora se está a preparar para fazer acontecer. E isso é uma medida que, a meu ver, vai poder servir para que Amarante tenha um benefício a médio e longo prazo maior do que aquele que tinha anteriormente. E isso também é, Dr. Armindo, uma medida bem diferenciadora. Esta gestão procura realmente uma fonte de financiamento naquilo que é o apoio comunitário a que Portugal tem direito, por fazer parte desta União, e é uma medida diferenciadora relativamente àquilo que acontecia anteriormente. Quando nós hoje podemos ver um conjunto de obras do município de Amarante serem aprovadas em overbooking, volto a referir isto porque é importante, significa que Amarante era um dos municípios menos apoiados pelas verbas comunitárias, porque isso é um fator de ponderação. Portanto, se hoje temos essas verbas aprovadas é porque antes não tínhamos assim tantas verbas como isso. Isso ajuda a que hoje essas verbas sejam aprovadas. A obra está feita sim, mas também existe um trabalho e existe também uma falta de candidaturas comunitárias anteriormente. Temos um conjunto de candidaturas que estão ainda em fase de apreciação, que estão admitidas. Existe também esse planeamento e, acima de tudo, há aqui aquela questão do Portugal 2020. Amarante tem que conseguir de retirar desta oportunidade que vem aí, e é para isso que está a trabalhar, retirar o máximo proveito. Temos a dificuldade de todo o país, neste momento, estar concentrado e por medidas e por rescaldo da crise que temos vivido nos últimos anos, toda a gente olha de facto para o quadro, para o Portugal 2020, como uma grande oportunidade. Mas há trabalho de casa a ser feito. E isso permite fazer com que permite-nos a nós amarantinos e a quem está também relacionado com o trabalho do município, ter alguma esperança nesse futuro, porque é fundamental, numa altura em que as receitas dos municípios são menores, numa altura em que as oportunidades também são muito menores, porque é muito diferente governar hoje do que era há 10 anos atrás, porque em termos de receitas estamos a falar de verbas completamente diferentes, hoje muito menores. É preciso realmente conseguir fazer com que se consigam alcançar este tipo de financiamentos. E não é com atitudes como as que tínhamos anteriormente a governar o município de Amarante que isso vai conseguir, porque até agora não se conseguiu. Nós não podemos ignorar de facto que Amarante tinha, comparativamente aos outros municípios, uma capacidade de aproveitamento diferente, relativamente àquilo que eu disse há pouco. Eu percebo o que disse o Dr. Armindo, mas isto que eu vos disse, estes números que eu vos trouxe e o quadro que eu deixo aqui para a RFM poder mostrar a quem entender e fotocopiar para o Dr. Armindo poder levar com ele também, mostram isso e são claros. Muito bem, muito obrigada, Carlos Carvalho. Também estamos mesmo na reta final deste nosso ponto prévio. Portanto, vocês têm números diferentes, opiniões diferentes, naturalmente, mas André, deixa-me só acabar. Esta ideia de que Amarante era dos municípios menos apoiados, como é que justifica isso? Já está praticamente esclarecida essa situação. Primeiro, para se falar sobre os votos comunitários, Não é mentira. É preciso saber-se. É preciso saber o que é que diz. Não é preciso ser inteligente, é preciso estudar os votos comunitários. Pronto, e o doutor estudou, naturalmente. E, portanto, não é isso. E, portanto, dependendo das tipologias, vamos ver. Eu não posso candidatar, o município de Amarante, neste momento, não pode candidatar ao ciclo urbano da água nenhuma obra, porque está integrado no sistema verticalizado. E, portanto, nunca aparece nos ficheiros o município de Amarante. Como não é o município de Amarante, não é, que candidata, não é, obras para recuperar igrejas no âmbito da Rota do Românico. Como não é o município Dr. Armindo, isso é certo. Isso é certo. Não é o município de Amarante que candidata uma obra, por exemplo, de recuperação de uma fachada de uma igreja de São Gonçalo que é do Estado. Certo, mas também ninguém está aqui a falar disso. Nem ninguém falou dessas obras. Nem ninguém as contabilizou. Candidata diretamente, por exemplo, a recuperação de uma igreja de São Domingos, mas que garante a execução porque paga a contrapartida nacional. Certo? Bom, um município que esteja integrado num determinado... Por exemplo, no ciclo urbano da água, que é onde houve mais dinheiro, que esteja integrado no sistema multimunicipal ou preste a entrar, não pode candidatar-se diretamente e outro pode. Portanto, num outro município aparece-lhe a verba definida para esse município e no primeiro não aparece porque não foi o candidato. Então, Amarante teve azar, o que é preciso, se quiser fazer uma discussão séria sobre isto, é preciso avaliar, para se quiser fazer uma discussão séria sobre isto, é preciso avaliar
quanto é que cada município, direto ou indiretamente, conseguiu canalizar para quanto cada executivo municipal conseguiu direta ou indiretamente canalizar para o seu próprio município. Já lhe falei da Rota do Românico, Sim, já lhe falei do POVT, já lhe falei do IET. Mas ainda assim, doutor, das elegíveis, doutor Armindo, do POVT temos aqui uma candidatura que estava parada, estava na gaveta e foi terminada pelo atual Está executivo. perfeitamente esclarecido isso. São 370 mil euros de eficiência energética. Com todos os municípios. O overbooking de todos os municípios que tenham obra feita. E, portanto, como é preciso, no overbooking, é necessário que as obras já tenham maturidade suficiente. Sim, se há algum mérito de alguém, é de quem fez as obras. Muito bem. Doutor Armindo, mas há também, eu tenho para terminar... Só para dizer, por exemplo, este município... Meio minuto, mas Doutor Armindo, se temos no hoje... sistema urbano, neste executivo... doutor Armindo. No ciclo o que o doutor Armindo está a querer dizer é que Amarante teve azar e que era por isso que tinha fundos comunitários. O que eu estou a querer dizer é que Amarante não era competente para se candidatar aos fundos comunitários. E isso é muito diferente, doutor Armindo. E, portanto, todo o resto, dizer que é um grande mérito... Doutor Armindo, o que o doutor Armindo está a querer dizer... Dizer que é um grande mérito... Não, doutor. Candidatado ao Doutor Armindo, o que o doutor Armindo está a querer dizer, é um engano aos eleitores. Para terminar, a propaganda que o doutor Armindo está a querer Isso é propaganda só, não é nada. Utilizar e a querer dizer é que Amarante teve azar e que foi por isso que não se candidatava aos fundos comunitários, porque aquilo não enquadrava. Mas se nós formos ver as obras elencadas dos municípios vizinhos que eu elenquei, mas se eu for ver as obras dos municípios que eu há pouco elenquei, vejo aqui obras que Amarante também podia ter feito obras semelhantes e nestas áreas. E não fez. E não fez e nem as candidatou. Da mesma forma que aquilo que eu comecei por dizer, tive que dizer novamente a meio e volto a dizer agora, é que realmente este regime do overbooking considerava obras pelo regime excepcional, ou seja, a tal dita obra boa, obra já executada, e dava prioridade a objetos que não tinham sido alvo de apoio e a municípios com reduzidas taxas de apoio pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, de que Amarante se destaca no período em causa de 2007 a 2013, porque realmente foi pouco apoiado, porque não se candidatava. Muito bem, muito obrigada, meus senhores. Assim fica... Vamos terminar. Muito obrigada aos dois convidados. Assim foi mais um debate aqui na RFM. Pode também acompanhar-nos na RFM TV. Continuo na nossa companhia.